Capítulo 46. Comunicação e construção da imagem do atleta. Já vamos falar de conceito aqui antes da gente começar, né? Sempre a comunicação é uma troca de informação entre duas pessoas ou duas partes, né? Onde tem uma mensagem de um lado e a mensagem do outro. Muitas vezes uma parte fala, né, essa mensagem, ela passa essa mensagem que ela quer passar para essa outra parte ela processa essa informação e ela devolve um conceito, alguma coisa, né? Muitas vezes quando você fala algo e quem está do outro lado não entende, o problema não é a mensagem, o problema é o mensageiro. Então a gente tem que ajustar qual que é o nível de informação. E sempre vai ter uma resposta. Essa é a parte óbvia, né? Dentro da parte da comunicação no futebol, é importantíssimo ter esse dia a dia, ter essa parte do próprio clube de futebol, a parte profissional, a parte das categorias de base, conseguindo se comunicar com quem é o público-alvo. O público-alvo são os torcedores. Essa que é a parte importante. E eu acho sempre engraçado falar sobre isso, que quando o time tá bem e tá tudo mais, aí tá tudo legal. Agora quando o time tá indo mal na tabela, aí tem que ficar fazendo coletiva de imprensa, tem que ficar se justificando e tudo mais. Meu finado avô, ele falava muito pra mim, ele me chamava de filho, né? Ele falava: "Filho, o justo não se justifica". E é por isso que quando tá bem, quando tá tudo certo, você não precisa ficar se justificando. Agora, onde que entra a parte da comunicação em si do futebol? O que eu vou explicar aqui, você pai que está em busca de um sonho junto com o seu filho, você vai entender o porquê necessariamente você precisa saber como é que funciona um profissional, depois nas categorias de base, para conseguir entender o que o seu filho pode fazer já estando numa escolinha, tá? Vamos lá, primeiro ponto, parte de comunicação. O que é interessante? Saber do dia a dia, saber das relações, como é que funciona, rotina de viagem. Isso faz parte da comunicação do clube e poder orientar quem está vindo. O segundo ponto, e a parte principal para mim, né? Direcionamento e diálogo com o público-alvo, ou seja, conseguir passar essa mensagem para os torcedores. O terceiro ponto, o atleta ele é considerado uma marca, tá? Ele é considerado uma mini empresa. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, só que o clube como um todo, ele precisa trabalhar com essa imagem do atleta para conseguir chegar a mensagem no público-alvo, tá? E gerar novas receitas, essa é a parte principal. Agora, o que uma comunicação ineficaz acaba gerando? Aí traz um grande problema. Vocês já viram aquelas pessoas que muitas vezes não estão preparadas para dar uma coletiva, para se comunicar com o público que está do outro lado em si, né? Gera conflito, gera problema, gera falta de motivação e até queda de produtividade e perda de recurso financeiro. Então, por isso que é tão importante. Agora, a área da comunicação, onde que a comunicação atinge em si? Jornalismo, imprensa, relações públicas, publicidade e muito a ver com marketing, porque como eu falei, o atleta é uma empresa, ele precisa se portar como tal. A parte da assessoria de imprensa, o que uma assessoria de imprensa em si faz, né? Ele tem que tomar assessoria de imprensa para um atleta. E vou falar para você, essa é uma pergunta muito constante, tá? Qual que é a hora de ter uma assessoria de imprensa? Muitos atletas, muitos pais acabam me fazendo duas perguntas, né? Uma, qual que é a hora de ter um empresário? E segundo, qual que é a hora de ter uma assessoria de imprensa? Porque muitas vezes o pai acredita que o filho só vai ter uma oportunidade numa categoria de base se ele tiver um empresário ou se ele tiver uma assessoria de imprensa falando toda hora do filho dele e de todas as ações, do tipo, fulano de tal fez um gol no final de semana, lá no campeonato interclasse. Ele acredita que é desse ponto que vai ter uma oportunidade. E não é assim que funciona. Qual que é o papel da assessoria de imprensa, né? Ela cuida muito da exposição da marca do atleta, né, da visibilidade dele e tudo mais. Ele começa a passar para o atleta que a imprensa não é inimiga. Pelo contrário, quando utiliza a imprensa da maneira correta, faz com que valorize ainda mais a marca do jogador como empresa, né? Abastece, esse é um ponto fundamental, tá? Abastece a imprensa com notícias verdadeiras, né? Porque se não é falado com a imprensa pode falar o que ela quiser, porque ela acaba supondo, diz que tem uma fonte segura e por aí vai, né? E o principal papel hoje de uma assessoria de imprensa para um atleta de futebol é gestão de crise. Por que gestão de crise? Porque o que os danadinhos acabam fazendo, eles esquecem que eles são figuras públicas, eles esquecem que eles têm uma imagem a zelar, e aí muitas vezes essa gestão de crise é apagar incêndio, tá? Então, de maneira bem direta. Agora entenda o seguinte, aonde que tudo isso que eu estou falando entra para você, pai, que está com o filho numa escola iniciando ainda num processo, né?
Novamente, se teu filho passar por todas as etapas do processo e chegar numa categoria principal, num profissional, ele vai ser considerado um atleta, ele vai ser considerado uma empresa. Que uma empresa, que a sua imagem tem que estar ok. Até porque, lembre-se sempre da questão da opinião pública. Opinião pública não é aquele negócio que muita gente fala assim, eu não estou nem aí pelo que os outros dizem. A opinião pública ela é muito forte. Por quê? Hoje se é falado muito sobre cancelamento, né? Quando alguém faz algo de imoral, de errado e etc., aí vem a opinião pública, ou seja, as pessoas que acompanham na internet, elas vêm e elas acabam fazendo juízo de valor, acabam dizendo sobre o que é certo e o que é errado. São juízes da vida, né? E a internet dá esse poder para as pessoas. Né? As pessoas parecem que ficam mais poderosas quando estão atrás simplesmente de um tweet ou de uma postagem no Instagram, no Facebook e por aí vai, né? Agora, como negócio, como atleta, não adianta simplesmente querer ser algo que o atleta não é. Então, tem que apresentar algumas coisas que vêm de berço, que eu já vou falar para você. Como exemplo, ele cria uma tendência, mas principalmente, ele está sendo ele mesmo. Ele está influenciando pelo que esse próprio atleta é, o que ele vai. Com identidade, valores, propósitos e objetivos. Como é que faz isso? É muita influência dos pais. Por quê? Porque criação vem de berço. Né? Para eu conhecer um atleta, eu não preciso conhecer o atleta. Basta eu apresentar o pai e a mãe que eu vou saber qual é a educação do filho. Justamente porque o fruto nunca cai longe do pé. Esse é o ponto principal. Agora, não tente ser, né, você que está orientando o seu filho, não tente ser ou parecer algo que ele não é. Porque muito do conceito de marketing é querer mostrar para alguém o que você gostaria de ser. E aí essas pessoas vão imaginar que você é maior do que você realmente é. E posso falar uma coisa de coração? Nós que trabalhamos com futebol, nós sabemos quando é puramente marketing, quando é só tá querendo criar um produto, ou de fato só está querendo expor o que ele realmente faz. E você não, olha, eu vou falar, não há mais nada mais belo do que a pureza da pessoa que ela assume um personagem, mas a pureza de ela transparecer o que ela é de verdade, sabe? Ela fazer no dia a dia, ela publicar no dia a dia o que ela está fazendo, o que ela realmente é e o quanto que isso é positivo, que vai acabar impactando positivamente outras pessoas e inspirando outras pessoas, que eu acho que esse é o ponto principal, né? Agora vamos lá, redes sociais. Aqui, é uma aliada ou uma vilã? Né? Eu acredito que toda ferramenta utilizada da maneira correta é benéfica. Igual remédio, tá? O remédio na dose ideal salva, remédio em grande dose mata. Então, nós temos que saber disso. Quando é utilizado como ferramenta, show de bola. Quando é criado a identidade, mas passa o que o atleta está fazendo no dia a dia, ótimo. Toma cuidado com polêmicas, tá? Toma muito cuidado. Não queira se envolver com polêmica só para dar a sua visão, sua opinião, o seu posicionamento. Eu sempre utilizo esse exemplo em palestra falando o seguinte: vocês, pais, nunca vão saber se eu sou de direita, de esquerda, de frente ou de ré. Por quê? Porque não interessa. Não interessa. Eu nunca vou utilizar o meu posicionamento, nunca vou utilizar a minha influência para tentar influenciar e mudar o pensamento das outras pessoas. Não tem um porquê. Então tome cuidado quando o seu filho quiser se posicionar sobre algo que está acontecendo. E às vezes vira moda, sabe? Eu vejo muitos atletas saindo em defesa de uma determinada situação e não é essa a questão, sabe? Não é isso que vai fazer a diferença. E muitas vezes pode voltar contra o próprio atleta, né? O uso consciente das redes sociais é importantíssimo porque, novamente, é uma ferramenta e se for uma ferramenta para divulgar o trabalho, para mostrar de fato o que está sendo feito, pode ter certeza que vai ser muito bom. Até porque, independente do que você está fazendo, seja o bom pelo ruim, sempre tem alguém vendo. Essa é a parte importante que tem que entender sobre a parte de comunicação como um todo.